Olá, pessoal, muito bom dia. Bom dia, professora Manuela. Bom dia, queridos espectadores do nosso programa Questões de Família. Hoje, então, estamos aí com as convidadas, a professora Manuela Pereira Sávio e também a professora Keila Palma, que está com alguns problemas técnicos aí de conexão, mas logo, logo estará conosco. Muito bom dia, essa linda quarta-feira ensolarada, né? Começamos com esses dias de sol e calor, e hoje a temática vai ser um pouquinho da conversa sobre as questões do idoso, né? Tendo em vista que outubro é um mês, né, que trabalha essas questões em comemoração ao Estatuto do Idoso. E essa questão geracional que se faz tão importante, né, hoje em dia, intergeracional, ainda mais em tempos de pandemia, como que essa convivência está se dando dentro das famílias, como que a gente pode conversar um pouquinho sobre o que a lei nos traz, sobre esses direitos dos idosos, né, como que, através aí da terapia ocupacional, a gente consegue conversar um pouquinho também sobre essas questões relativas à situação que todos nós, né, vamos em algum dia ou menos dia precisar nos inteirar, haja vista a situação, né, do envelhecimento humano. Eu ainda vejo a tela da Prof. Keila preta aqui para mim, mas ela está aparecendo no YouTube? Estou vendo a Prof. Keila aqui. Eu não a ouço aqui no meu Tu tá me ouvindo, sistema, Aline? E não consigo também visualizá-la. Só não tá ficou ouvindo, a tela Aline? preta com o nome. Não sei o que acontece. Mas, bom então... Dia. Eu estou escutando e vendo a Keila. Eu estou à disposição. Está escutando? Já liberei aqui microfone. E aqui comigo está tudo liberado. Eu podia aqui de câmera. Mas se os nossos ouvintes aí vão conseguir enxergar e visualizar a Prof. Keila, tá ótimo. A gente vai conversando assim e a Manuela vai fazendo meio de campo para nós. Porque eu realmente não sei o que está acontecendo, que eu não consigo visualizar a professora Keila. Mas, enfim, né? Muito bom dia novamente, Keila. Se você me ouve, então, sinta-se abraçada. Mais uma vez, te agradeço a participação. Ontem, né, na aula de Direito do Idoso, da Criança e do Adolescente, nós tivemos um momento com a professora Manuela e a professora Keila também, para os nossos alunos, junto também com a professora Cláudia Barbeiro, de Porto Alegre, e conversamos um bom tempo sobre essas questões atuais das convivências, né, intergeracionais, e principalmente dessa visão diferenciada em relação aos direitos do idoso, a convivência do idoso, né? Idoso, naquele nosso imaginário cultural, era alguém desprovido, muitas vezes, de direitos em relação, né, à voz e vez, e como que isso vem se dando, como que isso vem mudando. Eu gostaria até de começar o programa fazendo uma referência ao programa que antecede aqui as manhãs de quarta-feira, que é o programa do professor Flávio Farias, que é lá do Piauí. No programa de hoje, o professor Flávio Farias estava conversando com um cacique Henrique Manuel, lá do Piauí, e com o professor Helder Ferreira, lá do Piauí também. E eles conversavam sobre essas questões indígenas, sobre essa importância, a luta de direitos indígenas. Eu estava assistindo e participando, prestigiando o programa, que sempre é muito bom, é o programa Nordeste. E daqui a pouco o cacique começou a falar sobre os encantados, né? E o professor Flávio foi questionar quem são os encantados. Então, são aqueles antepassados, né, que já não estão mais numa vivência aqui nesse plano, e que iluminam, então, na cultura indígena, os caminhos, né? Conseguem, de certa forma, conduzir essas questões das escolhas, estão sempre presentes acompanhando os seus. E aí eu me lembrei muito, né, e comentei até no bate-papo do programa Nordeste, que a gente iria falar sobre o tema idoso.
e o quanto talvez a gente precisa aprender com a cultura indígena, porque a cultura indígena sempre, né, na tradição, respeitou a voz, a opinião, o posicionamento dos idosos, né? Sempre cuidou muito dos seus idosos, até onde me cabe saber, que é muito pouco sobre a cultura indígena, e eu preciso saber mais, me inteirar mais, né? Então, para a gente talvez que sejamos conduzidos pelos nossos encantados aqui, né, no programa de hoje, para conversar um pouquinho sobre os idosos e talvez se embebedar dessa cultura diferenciada, né, e conversar um pouco sobre o que isso representa na nossa sociedade de hoje. Então, de plano, já passo a palavra para a professora Manuela e em seguida para a professora Keila se apresentarem. Sejam muito bem-vindas, meninas, sempre aqui no programa Questões de Família. Com vocês. Obrigada, professora Aline. Bom dia a todos. Bom dia, minhas queridas amigas Aline e Keila. É uma honra estar aqui compartilhando esse momento com vocês, ainda que virtual, e a pandemia acaba nos proporcionando oportunidades que talvez, se nós não tivéssemos, né, não ocorreriam, se nós não estivéssemos nessa situação. Então, é uma satisfação muito grande poder compartilhar essa fala, esse momento desse programa da professora Aline, que tem sido o maior sucesso. Então, na minha simples aqui, na minha humildade, vou tentar conversar um pouquinho com vocês a respeito dos aspectos do direito do idoso e a questão das questões intrafamiliares, né, propriamente ditas, com o apoio da professora Keila, que vem lá da TO, da UFSM, sempre nos auxiliar, porque eu acho que essa interdisciplinariedade acaba sendo fundamental. Quando nós falamos no direito do idoso, a gente sempre tem que ouvir um aspecto lá da nossa questão familiar, de quem tem aquele contato direto com o idoso, que a TO tem. Né? A professora Keila já participou em algumas atividades também com as minhas turmas, e sempre foi bem engrandecedor as contribuições que ela dá, engrandeceram fortemente o diálogo. Então, eu acho que é importante termos momentos como este. Desde logo, eu agradeço aí a professora Aline pelo convite. Então, eu sou professora universitária, sou advogada, e gostaria de, então, iniciar uma fala aqui, um bate-papo, no sentido de falar um pouquinho sobre as tendências aí, das questões relativas ao idoso. Nós temos uma população brasileira, né, que tem uma tendência aí a ser idosa, né, e essa situação, até se vocês forem olhar os dados do IBGE, nós tínhamos em 2018 uma expectativa de vida, se não me engano, era de 76,3 anos. Então, a nossa perspectiva de vida vem aumentando. E ontem, na oportunidade que eu estava infiltrada na aula da professora Aline, eles estavam falando dessa questão de a avó, ela comentou que a avó dela tinha 80 e não sei quanto, e estava dizendo, eu acho que agora eu estou ficando velha, né? Então, hoje em dia, o idoso, ele não é mais aquela pessoa de 50, 60 anos, né? Ele legalmente, ele é a partir dos 60, mas aos 60 anos a pessoa tem muito gás ainda, muito fôlego para seguir, tanto na carreira profissional, como nas suas rotinas de atividade física, de convivência com amigos, né? Então, essa questão também era tida, há um tempo atrás, como um problema da família. O idoso adoentado, ele não era um problema do Estado, ele era um problema da família. Então, se a família tinha um idoso que tinha que ficar acamado, que tinha alguma complicação, que precisava de algum tratamento, o problema era da família, a família que cuidasse daquele idoso. Hoje nós temos uma visão diferente. Nós temos lá na Constituição Federal todo um amparo feito para o idoso, toda uma proteção constitucional do idoso, e também veio essa proteção mais alicerçada também com o Estatuto do Idoso. Então, nós temos uma legislação infraconstitucional, uma legislação específica, que também aborda os interesses do idoso, também enxerga esse idoso como alguém que precisa de uma proteção especial. E volta e meia eu me deparo pensando que, como a gente tem institutos que servem para determinados aglomerados, né, para determinadas situações específicas, como, por exemplo, nós temos o Estatuto da Cidade, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso,
Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos legislações específicas para várias situações. Na maioria delas, nós estamos diante de pessoas hipossuficientes. E hipossuficientes, aqui que eu digo, pessoas que precisam de um tratamento diferenciado. O idoso precisa, né, dessa análise diferenciada, desse viés diferenciado, porque ele é uma pessoa que merece um tratamento e merece respeito. Então, não só alicerçado na dignidade da pessoa humana, nos princípios que a própria Constituição nos traz de defesa da velhice, nós também precisamos enxergar pelo Estatuto do Idoso que o idoso ele é uma questão social. Então, a responsabilidade por esse idoso, ela não é só da família, ela é também do Estado. Então, acho que começo e não sei se a Keila quer fazer alguma contribuição, se a gente vai trocando, né, figurinhas assim. Eu achei interessante quando tu fala em proteção ao bem idoso. À vontade, gente. A Keila pode conversar bem tranquilamente. Eu vou ficar na expectativa aqui de que o sistema, né, comece a funcionar. E vou deixar a professora Manuela com a administração desse tempo em relação à conversa com a prof. Keila, porque eu não a enxergo nem a ouço ainda. Mas seja muito bem-vinda mais uma vez. E, Keila, contigo. Obrigada, Aline. Obrigadão. Que pena que a Aline não está me ouvindo, mas eu acho que depois na gravação ela fica ouvindo. São as coisas de internet. Eu estava aqui tentando conectar também no meu computador para mostrar a Aline que nós estamos aparecendo às 3, né? E creio que entrou um aluno meu aí, ele pode sinalizar também pelo chat se ele está ouvindo às 3 ou não, o Luca, que eu acho que entrou agora há pouco. Mas é um prazer enorme estar aqui de novo com a professora Aline, com a professora Manuela, que para mim é muito difícil falar professora Aline e professora Manuela, sendo a Aline e a Manu, que são amigas, assim, e agora parceiras nessa junção, FAPAS, o FSM, e como é importante para os meus alunos essa construção do que a gente chama de raciocínio profissional, raciocínio clínico, com a parceria de gente da área do direito, né? Como a Manu disse, quem diria uma parceria atual, assim, nesse momento triste de pandemia, mas possível da gente conversar sobre o idoso com outra universidade participando. Hoje, dia do servidor público, eu estou aqui com vocês, trabalhando e apaixonada pelo que eu faço, né? Então, quando a Manuela fala da proteção do idoso e de tudo que envolve toda a legislação, a qual eu sempre convido a Manuela para falar, do direito do idoso, violência do idoso, a gente também não pode esquecer do que eu acho que é inerente aí aos profissionais da saúde, de quem trabalha diretamente com o idoso, esquecer que por trás de um idoso tem um familiar, que é familiar cuidador, e muitas vezes familiar cuidador idoso. Um idoso que cuida de outro idoso. Então, duplamente uma preocupação de garantias de direito, né? Embora esse sujeito está cuidando muitas vezes porque quer, alguns deles não é porque quer, é por conveniência, pela situação de insuficiência familiar, ou de ausência de outros membros que dividam esse papel, ou por uma questão econômica, mas que muitas vezes esse sujeito é idoso. E ele, sendo idoso, ele também merece nossa atenção no que se refere ao cuidado com ele também, né, Manu? Então, o que tu sempre fala nas nossas aulas dos direitos do idoso, principalmente quando está com a gente lá na Associação Brasileira de Alzheimer, aqui, né, na Subregional Santa Maria, é muito importante para os familiares entender que essa pessoa idosa, acometida ou não de algo que compromete as suas capacidades, tanto cognitivas, psicológicas, emocionais ou mesmo funcionais, elas têm garantias de direitos, né, e independente. E que ontem, quando a professora Cláudia brilhantemente falou de vulnerabilidade, a gente não pode confundir que vulnerabilidade ela signifique que, por um idoso ser caracterizado muitas vezes como vulnerável, ele não tem voz, né? E ele não possa ter uma autonomia também. Então, o respeito dessa autonomia e saber distinguir o que é autonomia e independência em relação às ações que vão ser destinadas a ele. Eu sou a professora Keila, acho que por último eu não me apresentei, como eu disse, da UFSM, do curso de terapia ocupacional, e coordenadora de um programa, gente, que é aberto ao público aí de forma gratuita, porque é um programa de extensão chamado Programa de Apoio a Cuidadores de Idosos, né? Da terapia ocupacional, que vem para esse olhar para o cuidador. E coordenadora científica da Associação Brasileira de Alzheimer, Subregional Santa Maria, a qual a Manuela
faz parte também com a colaboração do apoio da área do direito. Então, estou à disposição para conversar com o pessoal aí que deve estar aparecendo aí nos chats, para a gente poder fazer essa parceria. Não sei se a Aline começou a nos ouvir, a me ouvir ou não, né? Manu, acho que não, coitada da Aline. Não. Aí tu faz essa mediação com ela e a gente vai conversando as três juntas. Fico muito feliz de estar com vocês. Manda um beijo aí para a Aline. A Aline, a Keila está te mandando um beijo. Keila, então, eu vou acho que dá para a gente falar um pouquinho de políticas públicas, isso, né? Não sei o que vocês acham, a gente entrar nesse viés, né? Então, pensar que nós temos lá no Estatuto da Criança, no Estatuto do Idoso, eu falando do Estatuto da Criança, no Estatuto do Idoso, as questões a grande relevância que foi dado também às questões de políticas públicas. E quando a gente fala em políticas públicas, a gente já traz alguns problemas que nós enxergamos no dia a dia, e particularmente acredito que a professora Keila tenha esse olhar, porque convive com idosos institucionalizados, né, também. Então, essa questão de programas, né, de ações do governo, né, de ações governamentais, que então se prestam, muitas vezes, a tentar atender essas políticas públicas previstas no Estatuto do Idoso, muitas vezes nos trazem alguns déficits que a gente tem que tentar compensar, né, mas o fato é que nós temos uma legislação que nos fornece uma política pública de proteção ao idoso, com ações governamentais, com um instrumento para fortalecer os direitos sociais. E aí, eu uso aqui dois termos. O primeiro, reinserção social. E aí, esse entre parênteses, porque eu não sei se nós estamos diante de realmente uma reinserção social do idoso ou de uma inserção social. Porque o idoso, muitas vezes, fica à margem da sociedade. Então, até que ponto essas políticas públicas falam em reinserção? Eu acho que em muitos casos, né, gurias, o que nos falta é a inserção do idoso. E aqui eu não falo só a inserção dele no mercado de trabalho, eu falo a inserção dele como um sujeito de direito que merece respeito, que merece um lugar preferencial no ônibus, que merece o desconto no cinema, que merece aquela como é que a gente diz? Proteção em razão de ter a sua situação, às vezes, física, né, mais debilitada, às vezes ele tem uma dificuldade de caminhar, às vezes ele tem algum problema mais cognitivo, de qualquer forma, ele merece respeito, gente. Então, essa reinserção, eu acho que não daria para ver como uma eu diria uma inserção, porque o idoso, muitas vezes, ele ainda é capaz, apesar de 60 anos, e olhem as pessoas de 60 anos que vocês conhecem, elas são, na maioria das vezes, plenamente aptas, inclusive para o trabalho, né? Então, elas estão com uma energia, elas querem praticar o esporte, elas querem ter acesso ao clube, elas querem ir no baile, elas querem namorar, elas querem viver. E nesse momento da velhice, né, de ser idoso, muitos falam que é a melhor idade. E aqui, não sei se a minha mãe está aí me ouvindo, minha mãe diz, da onde que isso é melhor idade? Né? A gente já fica com problema, não tem aquela agilidade para andar. Como é que isso vai ser melhor idade? Né? A gente já está doente, a gente já tem que tomar remédio para pressão, remédio para isso, remédio para aquilo. Que melhor idade? Então, mas a ideia é que tu já trabalhou por um longo tempo, quem sabe tu já estejas aposentado, que agora com as nossas reformas a gente já não sabe mais nada, e quem sabe desfrutar de um momento maior de lazer, de aproveitar a família, de curtir os amigos, né? Então, essa questão da inserção eu acho bem importante ponderar. E lembrar que, sim, o idoso tem direito a desconto no cinema, ele tem direitos diversos que muitas vezes eles sequer sabem que o tem. O segundo tópico desse aspecto que eu queria mencionar é a questão da discriminação. Então, preservar a não discriminação desse idoso. E essa não discriminação, tanto relacionado com aquela ideia de eu não posso fazer a seleção para vaga, porque a vaga limita por idade. Que isso, gente?
A vaga, eu tenho que oferecer vaga para idoso também. Eu não posso deixar o idoso à margem de trabalho se ele tem condições de fazê-lo, né? Então, a ideia de não discriminar pela idade é um aspecto bem relevante. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas que a gente enxergue bastante na vida profissional, é aquele idoso que então, eu fui tentar um emprego lá, e aí disseram que eu era meio velho para essa situação. Então, sempre vai ter alguma atividade que esse nosso idoso vai ser capaz de fazê-lo. Vamos tentar deixá-lo se inserir nesse mercado de trabalho novamente, ou, quem sabe, oportunizar a ele que seja, que o mercado esteja disponível para que ele possa exercer, ainda que uma atividade menos exigente da parte física, né? Porque a questão do idoso, gente, o aspecto cognitivo é só quando ele apresenta uma doença. Se não, o aspecto cognitivo, né, Keila? Ele está em pleno vigor. O que o idoso apresenta muitas vezes é uma dificuldade, talvez, de locomoção, né? Uma questão física. E o que também não impede ele, muitas vezes, de trabalhar. Uma coisa que eu gosto muito quando a professora Keila fala, ela diz que aqui no Sul se tem o hábito de chamar de vovô, que ela não gosta, e que quando as alunas dela dizem para o senhor ou para a senhora, me dá a mãozinha, vamos pegar no pezinho, né, Keila? Não sei se tu quer falar dessa parte, eu acho bem interessante, porque isso talvez seja um tipo de discriminação, né? Tu tá infantilizando o idoso. Vou registrar uma coisa. Keila agora apareceu para mim. Oi, Keila! Ei, que bom! Agora estou te vendo e te ouvindo. Seja muito bem-vinda. Que coisa boa, Aline! Deixa eu contar para vocês aí, então, Aline, que bom que tu tá ouvindo. Sobre essa parte aí de eu contar que, né, eu amo os gaúchos, tá, gente? Eu sou uma cearuxa, então metade da minha vida é Rio Grande do Sul, metade Ceará, né? Mas essa coisa da maneira como se trata o idoso, ela é muito cultural, né, Manu? E é tão cultural que dentro do Brasil nós temos muitas culturas. E isso foi percebido por mim antes mesmo de eu ter os alunos de terapia ocupacional lá em Porto Alegre, quando minha mãe veio me visitar no primeiro ano, que veio para cá em 2001, e eu fui andar com ela de ônibus. Lá tinha um dia do passe livre, e o idoso não pagava, e eu também não pagava, e a gente queria passear de ônibus em Porto Alegre. E quando ela entrou, como era dia livre, passe livre, lotado o ônibus, e quando ela entrou, o motorista, por favor, desocupe um lugar para a vovó. E ela em pé continuou, né? Quem é essa vó? Não é ela, né? Porque, tipo assim, as minhas filhas não tinham nem nascido. A única neta que ela tinha estava lá em Fortaleza. Então, ela nem deu bola. E aí, tá, a vozinha precisa sentar, pessoal. O motorista continuava. Vocês estão tomando o lugar da vovó. E ela em pé. E eu, mamãe, diga aí que você vai sentar e tal. Então, eu percebi que era algo carinhoso. Porém, quando que eu fui perceber que era algo que a gente tinha que refletir se o idoso gostaria ou não? Quando, dentro de uma instituição de longa permanência para idosos, com um grupo de alunos, muitos alunos também diziam, professora, eu vou conversar com uma vozinha, né? Eu vou chamar uma vozinha, tá? Meu Deus, o que será isso, né? E elas, não, a gente chama de vó, avó, o vô. E aí uma aluna veio e disse, professora, realmente uma idosa, olha, foi super séria comigo, e ela disse, não me chame de vó, porque eu não sou sua avó, eu não tenho neto, eu nem casei, e nem de homem eu gosto. Aí, a partir dali, isso foi 2011, 2012. Eu disse, gente, vamos pensar. A doutora Manuela vai envelhecer, a doutora Aline vai envelhecer. Elas vão envelhecer como? Ninguém sabe se elas vão ser avó. A Aline nem tem filho ainda, a Manuela tem filho pequeno. Como é que vai? Tu entendeu? A gente só vai chamar de vó se elas ficarem idosas e elas disserem que se sentem à vontade. Mas, para mim, elas vão ser a Manuela e a Aline, a professora Manuela, a professora Aline, a advogada Manuela, a advogada Aline. Você é muito presente, muito parecido com aquele movimento da tia, né? Da tia para professora. Isso. Vai ali com a tia. Não, mas a professora é a professora. É a professora. E a garantia desse papel que essa pessoa desenvolveu, que aí entra muito no que a gente da terapia ocupacional estuda, desse papel ocupacional que essa pessoa desenvolveu e desenvolve ao longo da vida. Uma pessoa acima de 60 anos, denominada idoso só acima de 60 anos,
ela fez muita coisa na vida dela, concordo? Ela desenvolveu vários papéis, elas construíram várias coisas durante a vida. Então, por que neste momento, nesta fase da vida chamada velhice, ela vai ser, como diz a Manuela, não incluída, né? Essa inclusão, ela deve, por isso que ontem eu falei disso, ela deve ser uma inclusão incutida na cabeça das crianças desde criança, para entender que ela é uma pessoa igual a todas as outras. Ela é igual à criança, que tem dificuldades também, que tem alterações significativas próprias da criança, porque estão numa fase de crescimento, de linha de um desenvolvimento humano, e o idoso é uma pessoa que já subiu essa linha toda e que, por chegar nesta fase, pode vir acompanhado de algumas alterações, como a mãe da Manuela falou, muitas vezes de locomoção, eu com 47 anos com limitações ósseas, que vai acompanhar o meu processo de envelhecimento, a qual eu já estou vivendo. Mas eu vou querer ter a garantia dos direitos. Por que eu gosto tanto da apresentação de vocês duas? Porque vocês fazem essa forma de garantias dos direitos ser compreendida pela sociedade, entendeu? Porque não adianta estar lá escrito no papel, gente, para a gente que não é da área, aquele bando de artigo, emenda do artigo tal, que eu mando os alunos lerem, mas que é diferente de ouvir vocês falando garantia enquanto realidade. Afinal, onde entra o direito e onde não entra o direito? Onde eles devem procurar ajuda e onde eles não devem? Eles podem ser protagonistas dessas garantias de direito? Onde que a família pode se sentir protegida ou não? E onde que o idoso precisa ser protegido da família? Então, quando a Aline fala das questões familiares, eu acho que é fundamental para a gente que é da área da saúde, que vai estar ali direto, né? Às vezes 2 vezes por semana, ou mesmo ou dentro do contexto do hospital, possa visualizar essa garantia de direitos que vocês dão em aula para os futuros advogados. Mas que a gente, por não entender tanto dessas leis, a não ser no que a gente leu, aonde que a gente busca? Como que a gente busca? Então, eu acho que essa é uma discussão interessante, por isso que eu gosto de trazer, né? Vocês dentro da saúde, eu acho que vocês, com essa questão de discutir o que seria a autonomia e independência do idoso, o papel social do idoso, né? Insuficiência familiar que muitas vezes tem, a coisa desses papéis que eles exerceram durante a vida serem valorizados, né? O sujeito valorizado em sua singularidade pelo que ele é, pelo que ele foi e o que ele ainda pode ser, como a Manuela disse. Então, estou aqui para a gente conversar. Mais uma questão que eu queria trocar ideia aí contigo e a professora Aline também. Vocês têm lá vocês acabam percebendo as dificuldades que muitas vezes se tem nas próprias entidades, né? De atendimento ao idoso. Então, o nosso Estatuto do Idoso, ele coloca que eu tenho que oferecer instalações físicas em condições adequadas para higiene, salubridade e segurança. E aí eu sempre lembro da professora Keila dizendo, tem que ter barra no banheiro, tem que ter piso antiderrapante. Por quê? Porque o idoso precisa se locomover. Essas questões parecem bobagem, mas são inerentes ao estado de progressão, né? E a vivência, a progressão aí na tua própria TO, de desenvolvimento, de se manter vestindo a própria roupa, de se manter com a sua autonomia. Então, quer dizer, as entidades também precisam fornecer esses equipamentos, não sei se dá para chamar de equipamentos, tecnologias, mas são situações chama tecnologias assistivas, são tecnologias assistivas. Uma simples barra no banheiro é todo um diferencial, né? Vamos e voltamos, né? Não é algo também restrito a esse conceito legal de idoso. É algo que facilita a vida das pessoas no geral, né? E se a gente for ver, por exemplo, a construção civil, quantos apartamentos hoje em dia são preparados para receber pessoas que precisam de necessidades especiais? No caso, a locomoção de uma cadeira de rodas, de uma muleta. Às vezes a gente não consegue nem se virar dentro de um banheiro, dependendo da nova construção, né? Então, também são parâmetros que são interessantes de serem pensados em relação a isso, né? Porque não é algo que vai ficar
Me incomoda um pouco até, por exemplo, essas propagandas de novas construções que são os lares das pessoas que, né, que vão envelhecer. Faça um investimento nesse local que é uma construção específica, mas por que todas as construções não podem ser específicas para as pessoas também poderem envelhecer nos seus lares que elas compraram lá quando tinham seus 30, 40 anos de idade? Qual é o problema disso? Né? Qual é, digamos assim, a não ser o contexto econômico, que é uma economia, né? Uma economia de material, uma economia de espaço, uma economia de metro quadrado, a não ser essa questão econômica, qual é o problema de ter uma construção preparada para a família, do bebê ao idoso? Né? Então, essas questões eu também acredito que sejam pontuais. Até agora me veio um insight que eu poderia ter convidado alguém também da construção civil, algum engenheiro para conversar com a gente sobre isso. Porque olhem a dificuldade prática que é quando as famílias precisam fazer mudanças nas suas casas para atender essas necessidades. Olha como é delicado isso. Uma cama, por exemplo, que precisa ser uma cama especial, às vezes não tem espaço no quarto para ficar a cama e o armário da pessoa, o roupeiro, né, o guarda-roupas da pessoa. Então, são questões que o Brasil não é mais o país do futuro, né? Na realidade, já envelheceu, né? E como é que nós estamos cuidando desse envelhecimento? Para nós mesmos também, né? Se as pessoas não querem pensar no outro, no seu pai, na sua mãe, no seu avô, no seu parente, né? Que pense pelo menos então em você. Você já pensou como vai ser? Né? Então, essas questões são muito importantes de serem faladas abertamente, né? E de certa forma, nós colocamos um certo romantismo, né? Que é um romantismo que coloca um preconceito velado quando a gente conversa sobre isso. É o vovozinho, né? O inho, é o queridinho, assim como a pessoa não deixa de ser o que ela sempre foi, quando a Keila comentou, né? Se ela não foi uma pessoa muito comunicativa ou muito carinhosa na sua juventude, não é porque virou avô também que vai ser, ou porque envelheceu que vai ser, tá? Então, as pessoas são o que são. Então, vamos parar de romantizar, mas vamos objetivamente também criar condições de possibilidade para que todos tenham uma vida de qualidade. Aline, quando a Aline fala, Manu, ali nas novas... assim, gente, se a gente pensar, tudo tem a ver com economia, né? Com poder de consumo, e o marketing ele vem muito em cima do que é que isso pode proporcionar. Vocês duas podem analisar, que são bem mais novas do que eu, mas que a área de falar do idoso e do envelhecimento, ela vem crescendo em todos os contextos por uma disputa também de mercado. Quando eu, Keila, comecei a querer estudar idosos há 22 anos atrás, quando me formei, eu não, dentro de uma sala de 35 pessoas, eu era a minoria, eu era uma ou duas que queriam, porque era algo não muito atrativo, no sentido de retorno. Quem é que vai investir no idoso? Quem é que vai ter esse olhar de contratar um terapeuta ocupacional? Já é difícil contratar um terapeuta ocupacional para investir no idoso. Então, são questões assim muito complicadas, mas muito importantes de ser debatidas na atualidade, porque, como tu falou, nós não vamos envelhecer. Quando eu falava nos meus slides de aula, em 2025... era muito distante, gente. Quando eu começava a falar disso, eu digo, gente, em 2025, o Brasil será o 6º mais populoso do mundo em idosos. 2025, né, gente? Agora, daqui a pouco. E aí, esse número de idosos existe, houve um grande aumento dessas características do idoso presente em todas as áreas. Vocês vão ter clientes no escritório de vocês idosos, para questões familiares, de bens e tudo. Eu vou ter cada vez mais que formar alunos preparados para essa clientela, não só na área da alteração cognitiva, e sim na área de promoção e prevenção à saúde do idoso. Nós vamos ter que, todas as áreas, pensar no idoso como algo contínuo, desde a hora que a gente nasce, como a professora Aline falou, mas a gente tem que se atentar, e por isso que eu gosto que exista essa discussão com o direito. O que é norma, né? Quando se fala em LPI, Manuela, tem as normas de funcionamento de instituição de longa permanência. Quando tu fala de barras, está tudo na norma. Barra, piso, banheiro, assento, altura de assento. O que para a gente é uma tecnologia assistiva, que a gente faz uma prescrição de acordo com a necessidade do idoso, ela é norma, está dentro da legislação. O alvará de funcionamento das instituições tem que estar lá nítido na entrada da porta.
né? Para saber se ele já foi fiscalizado e se ele já está. E em relação aos recursos humanos também, tem os recursos humanos, tem a enfermeira padrão de noite, tem o número de técnicos de enfermagem suficiente para o número de idosos atendidos? Como que eles são classificados em relação à capacidade funcional? Aleatoriamente, né? Como eles são classificados em relação à sua independência, né? Ou tem um profissional que faz essa classificação? Porque é diferente um profissional técnico de enfermagem ou cuidador de idoso que vai cuidar de um idoso que anda, que se comunica super bem, para um outro cuidador que vai cuidar do idoso totalmente acamado. Então, muitas vezes, isso não é visto dentro dessas normas e dessa legislação que protege o idoso, né? Em relação à assistência social, que também entra. Então, a instituição de longa permanência faz parte daquela região ali, de ser atendido pela UBS da região, pelo Núcleo de Atendimento de Saúde da Família da região, e, às vezes, isso é privado, esse idoso é privado dessa atenção. Então, é muito importante essa discussão com o idoso. Então, eu fico muito feliz quando vocês duas falam e dou essa oportunidade. Keila, deixa eu falar aqui que eu estou vendo que o nosso aluno, o seu Francisco, ele está falando aqui, apareceu ali no chat, que idoso anda de moto. E isso é verdade, gente. É verdade. É outro tempo. Ele botou ali que muda de hábitos, que anda de moto, que ganhou idade e conhecimento. É exatamente isso que o Francisco está dizendo, gente. O nosso idoso de hoje não é o idoso de 50 anos atrás. E né? Até porque anos... quando eu via a minha mãe com 50 anos, eu pensava, ai, como ela é velha, né? Cara, eu tô quase nos 40, né? E eu não acho que eu esteja lá muito velho. Então, são percepções. O idoso hoje, com 60, como eu disse antes, ele é uma pessoa top, ele tá a milhão. E ali o seu Francisco tá falando da moto, realmente, tá com 60 anos, tá andando de moto. E é isso que a gente não pode barrar, e é isso que a gente tem que incentivar, não andar de moto, né, gente? Mas a incentivar a viver. E a Keila antes falou da questão da ajuda. Uhum. Anotei aqui para mencionar a questão governamental, aí, se é que eu posso assim dizer, dos centros de referência, Keila, do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o Centro de Referência em Saúde do Idoso e a Delegacia de Proteção ao Idoso, que são eixos, são braços, né, que fazem com que nós tenhamos, quem sabe, essa visibilidade da política pública na prática. Então, por esses 3 braços, dá para enxergar. E o Ministério Público também bem atuante. Então, acho que dá para enxergar que a política pública do idoso acaba sendo algo do governo, né, de preocupação por parte do governo como política pública. Claro que aqui uma vez tinha me falado que tem, não me lembro o que era, que não tinha no Rio Grande do Sul, que tu te recordas? Não, eu acho que eu falei que a Delegacia do Idoso aqui tem, ali naquela rua, em Santa Maria tem, na General Neto, tinha uma que eu enxergava quando cheguei para... Né? Mas o que acontecia? Isso, o acesso era muito difícil, o subir era muito... E às vezes não tinha um funcionário, não sei por quê, se era coincidência ou se tinha uma história que atendia só num turno, e que eu fiquei muito chocada, que as coisas fechavam na hora do almoço. Eu digo, como assim? Aí me disseram, não, tu tá no interior. Eu digo, mas desde quando é delegacia? Na hora do almoço tinha que estar aberto, né? Então, porque a violência e os maus tratos vão acontecer a qualquer hora. Então, tinham algumas questões que eram muito diferentes de uma capital, né? Mas o que eu acho? A gente tem que incentivar. Eu abri aqui também, que a Manuela trabalha muito com a caderneta do idoso. Eu peguei, eu acho que de uma aula tua, e eu também coloco na minha aula esse material. Como é importante que a gente faça o idoso, o próprio idoso, nós aqui, em processo de envelhecimento, eu com 47 anos, conheça a caderneta do idoso, onde tem lá falando direitos da pessoa idosa, orientação quanto ao uso de medicamento, acesso a medicamento do SUS, saber que ele tem direito, aonde que ele deve procurar esse acesso, né? E aí tem o item sexualidade, que a gente estava falando ontem, para a gente entender, quando o seu Francisco fala em andar de moto, o andar de moto, claro, é perigoso, seu Francisco, pelo amor de Deus, tem um marido traumático que manda cuidar muito andar de moto, mas é de direito, ele é uma pessoa igual a qualquer outra. Se ele tem uma capacidade funcional, visual, auditiva de andar de moto, reflexo, ele vai andar de moto. O que a gente não pode é ter preconceito com esse nome, velho, idoso, no sentido de idade.
ele é uma pessoa que opina, ele é uma pessoa que participa, ele é uma pessoa que pode ter um novo trabalho, por que não fazer parte de uma aula próxima que a gente marcar nós três aqui, a gente marcar e trazer um Seu Francisco da vida para debater, alguém no processo de envelhecimento vivendo a fase, para junto dizer com a gente aonde que ele entra nessa percepção, porque não adianta a gente falar de um lugar que não é o nosso neste momento. Como é que é visto pela sociedade? É visto pelo aquele senhorzinho que está na praça? Ou ele é visto como uma pessoa que tem uma baita bagagem de história de vida interessante para a gente ouvir e para a gente aprender, né? Então, é uma reflexão que a gente ficaria aqui até 5 horas da tarde conversando. Eu não sei se eu posso puxar um pouquinho para a parte de alguns crimes que as pessoas às vezes nem sabem que é crime. Posso, Aline? Pode, Manu, só deixa eu fazer uma referência aqui às pessoas que nos acompanham, né, nos programas, sejam sempre muito bem-vindos, aí alunos, egressos, o público que está também se criando o hábito de vir no nosso programa todas as quartas, muito feliz com isso. Então, nós temos aí a Nidiele, nós temos a Marisete, a Ana, né? A professora Silviane, também nossa colega da Faculdade Palotina, sempre nos prestigiando, que vai vir conversar com a gente daqui uns dias também, um pouquinho nos contar sobre as viagens que ela faz em relação aos países um pouquinho diferentes, né? Que de repente não são tão pontos turísticos. A minha colega de doutorado, historiadora, querida Priscila. A Priscila resgata algo muito importante, que eu iniciei o programa, Keila, não sei se tu estavas ouvindo, eu não te ouvia, mas eu acho que tu me ouvias, em relação à cultura indígena, né, o respeito que se tem aos mais velhos nessa cultura, e ela resgata que não só a cultura indígena, mas também a cultura africana também respeita muito, principalmente no que se refere à manifestação de pensamento, né, a opinião, o respeito ao posicionamento, né, que é a questão da autonomia vinculada muito a isso. E a japonesa também. Exato. A Luciane Mazardo, que esteve com a gente aqui na semana passada, conversando um pouquinho sobre o direito das mulheres. O nosso querido Gabriel, que é irmão do aluno Leonardo, e que é um amor de menino, que está sempre acompanhando agora nas nossas aulas síncronas. O Leonardo, nosso aluno, ele fica online, obviamente, e o Gabriel fica ali junto com ele. O Gabriel é um querido. O Gabriel, acredito que já não chame mais a professora de tia, já seja, né, dessa parte da educação que chama a professora de professora, não é tia. O meu pai e a minha mãe, que estão aí assistindo também, e que eu falei na aula de ontem que eu não os considero idosos, mas é uma brincadeira, eu sei que eles estão idosos, tá? Mas é porque eles são muito ativos e assim quero que fique durante longo período, para todo sempre. E o Seu Francisco também aí, que nos prestigia, nosso aluno também muito ativo, muito participativo, sempre uma satisfação, e também colaborar, né, que eu comecei a dar aula no ano de 2006 na Faculdade Palotina, eu tinha 23 anos de idade. Então, para mim, sempre foi uma grande satisfação fazer parte de uma faculdade que preserva e tem um projeto de ingresso para pessoas que estão, digamos assim, fora, né, do tempo de estudo num contexto cultural que a gente vivencia. Então, que sempre facilitou o acesso, né, por uma forma de ingresso diferenciada, considerando o saber que essa pessoa trazia. Então, eu me sinto muito feliz de poder ter inúmeras aprendizagens com os meus alunos que são dessa idade, então, que a professora Manuela falou no início da melhor idade, mas que guarda as críticas para a gente não romantizar, né? Então, muito feliz em vê-los todos aqui participando, e lembrando, né, para vocês curtirem o canal, se inscreverem, tem vários programas legais que estão sendo, a programação está muito boa, está ótima, né? Acompanhem, se inscrevam, curtam, para a gente poder, então, colocar o nosso canal para mais pessoas, mais espectadores. Fale, Keila, o que você estava trazendo. Não, eu que queria falar. Eu acho que era Manu. Tá, pode falar. Não, eu acho que era Manu, mas quando tu fala da cultura indígena, ali bem rapidinho, a gente na terapia ocupacional teve, historicamente, aí, o primeiro aluno indígena formado em terapia ocupacional. Hoje ele está fazendo medicina, e eu fiz uma live aí com ele, o Claudemir Vaz, falando exatamente isso, o envelhecimento
da população indígena e como estava isso diante da pandemia, né? E depois começou a aparecer essas notícias aí na televisão, né? E a gente não pode esquecer das várias culturas, né? E tentar aprender com essas pessoas a parte boa aí do envelhecimento, do respeito, como na cultura indígena tem, como na cultura do japonês. Eu tive um professor japonês muito conhecido de muitos de vocês, o professor Emílio Moriguchi, na época ele eu acho que já tinha mais de 80 anos, e era meu professor de uma disciplina de geriatria preventiva, né? Então, é muito importante a gente valorizar a cultura dentro de cada cultura e aprender com essa cultura, nós brasileiros aqui, a gente a se tornar um pouco mais respeitoso, né? Se pode dizer, em relação às pessoas no processo de envelhecimento, tê-las como pessoas iguais a nós, cada um com a sua limitação, eu com a minha de 47, a Manuela com a dela da idade dela, cada um dentro da sua faixa etária, né? Então era isso, mas a Manuela queria falar alguma coisa. Eu queria só colocar algumas questões, posso? Só colocar algumas questões, assim, que eu também separei aqui para falar, que no nosso Estatuto do Idoso nós temos crimes que foram trazidos pelo Estatuto do Idoso e nós temos crimes que já haviam no Código Penal, né? Eu acho que isso tem algumas questões, assim, que a gente vê em situações do escritório, né? Em exemplos de sala de aula, e que muitas vezes o idoso não se dá conta de que isso é um crime. Por exemplo, o discriminar o idoso, ok, crime previsto no Estatuto do Idoso. A questão da procuração, gente, olha que interessante. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso como abrigado por recusa dele a outorgar a procuração para a entidade. Isso é crime, né? Tá. Outra situação bem comum. Reter o cartão magnético da conta bancária relativa a benefícios do idoso. Pessoal, você não pode ficar com o cartão magnético do idoso. Isso é crime previsto lá no Estatuto do Idoso também, com detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Então, são coisas assim que parecem bobagem, né? Mas que numa proteção do idoso veio num sentido de punir aquele que faz. Para quê? Para proteger o idoso. A outra situação com relação à imagem depreciativa e injuriosa ao idoso, também a gente não pode veicular, né, caracterizaria crime. Induzir o idoso a outorgar procuração, sem ele ter o discernimento completo para o ato, e aí vem aquela questão do portador de Alzheimer, que tem o seu discernimento, né, Keila, comprometido em razão da doença. Até que ponto esse idoso que está com Alzheimer pode testar, por exemplo? E aí jogo para a professora Aline, que é especialista aí nessa área de questões de interdição e tudo mais. Então, será que a gente está se dando conta de que tem um aparato penal também por trás disso? Eu posso, e tem um outro, lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento. Gente, é crime, sabe? E coisas assim, claro, aí coisas que já vinham previstas no Código Penal, a omissão de socorro, o abandono do idoso. Quanto ao abandono do idoso, eu sempre me recordo a professora Aline vai dar risada agora. Lembra da roda dos expostos? Que tu deve também falar lá na aula de criança e adolescente. Gente, tinha um lugar onde tu depositava o bebê que tu não queria, né? Então, tu colocava, era num muro ou numa grade, tu colocava o bebê e virava. E tocava a campainha, o sino saia correndo. Aí a instituição, normalmente de freiras, né? Enfim, pegavam o bebê, não viam quem tinha ali depositado. Quando eu falo em abandono do idoso, é essa sensação que eu tenho, que se tivesse uma roda dos expostos, muita gente ia colocar o idoso na roda. E por quê? Porque tu vai em asilos, né? E tu vê, como é aquele que a gente levou as crianças uma vez, que é lá em Itagiba? Vila Itagiba. Lá a gente verificou, no conversar com os idosos, a gente via que muitos deles estavam na esperança de receber uma visita que nunca foi. Isso dói, sabe? Eu acho que isso está ferindo a dignidade humana. Por quê? Porque a família jogou a pessoa lá e esqueceu. E aí, quando nós levamos as crianças para elas terem essa realidade de que existe idosos em situação de abandono, ou idosos em situação ali de não ter uma pessoa para cuidar, não ter condições, né, de ter um cuidador. Tudo bem, tem famílias que cuidam, que
né, que fazem de tudo para conseguir manter, mas eu me refiro àqueles que estão ali e que estão jogados, e com a esperança de que o filho vem no Natal, de que o neto vai no dia do aniversário, e isso não acontece. Isso me dói bastante, sabe? Porque eu não consigo imaginar eu jogando a minha mãe, por exemplo, num local assim. Por mais que eu possa não ter condições, de quem sabe um dia, se preciso for auxiliar, e eu vou fazer de tudo para ajudá-la, porque ela me ajudou, e aí vem um outro aspecto, vem a responsabilidade familiar, vem aquela situação de que quando eu era pequena, ela me cuidou, então agora vamos devolver, vamos aplicar a responsabilidade familiar aqui. Então, eu acho muito triste pensar em abandonos, não só em casas de saúde, em entidades de longa permanência, mas o próprio idoso que está abandonado na própria casa do filho, jogado no quartinho dos fundos, sofrendo. Então, essa é uma questão que é bem importante, né? Falando duas pontuações, assim, só para a gente não deixar passar. Primeiro que a delegacia especializada do idoso, então aqui em Santa Maria, ela continua na Rua General Neto, né? Só para a gente fazer a referência. Agora, quem assumiu há um bom tempo a delegacia foi a delegada Débora Dias, que até então estava na delegacia de atendimento à mulher, especializada à mulher, e elas têm um atendimento diferenciado, porque aqui, então, a Polícia Civil delibera que o plantão atende a todos, e daí, em qualquer horário, 24 horas, e as especializadas têm, então, aquele horário de atendimento um pouco mais restrito, né? Mas também, assim, a delegada Débora, ela é muito preocupada com essas questões, entrou em contato conosco, inclusive no início do ano, antes dessa questão da pandemia, para a gente expandir um projeto que nós temos na Delegacia da Mulher para a Delegacia do Idoso, porque quando ela assumiu, ela verificou muito essa questão do abuso econômico-financeiro em relação às famílias, né? E aí eu tomo também uma outra fala que para mim é muito presente, do cuidado também com algumas estigmas, né, em relação a locais. Muitas vezes o idoso vai estar muito bem atendido com todas as suas necessidades nas casas, nesses locais institucionalizados, do que na própria família, porque às vezes a família não quer encaminhar o idoso para o cuidado, porque também precisa passar aquele seu valor de aposentadoria, né, para a casa poder ser administrada, né, para as pessoas poderem, então, administrar esses cuidados com o idoso. E aí permanece o idoso na casa, sem o atendimento adequado, sem atenção da família, retendo o cartão magnético, fazendo empréstimo em nome, né, consignado ali na aposentadoria, no benefício do idoso, e o idoso é aquele que não tem um lugar digno para dormir na casa, é aquele que não tem o seu medicamento porque ninguém quis ficar na fila para pegar o medicamento, não quiseram encaminhar. Então, a gente também tem que considerar isso, né? Que muitas vezes institucionalizar não é também a ideia de deixar lá da roda dos expostos, né? Muitos locais... Não é abandonar. Não. Todo arrependimento, né? Toda a preocupação. Mas essa questão afetiva, né, professora Manuela, de repente você precisar colocar a pessoa, então, destinar para ela ser muito bem atendida, justamente porque é um cuidado, mas lembrar que o cuidado afetivo, ele permanece. O laço afetivo, né, da convivência, isso é importante a gente destacar também, né, em relação a isso. E também a revisão que a gente faz em toda a questão jurídica em relação a essa tomada de decisão assistida do idoso, né, do idoso ele ter, sim, a sua opinião levada em consideração, mesmo quando ele tem alguma redução do seu discernimento. Isso é uma mudança que veio com a legislação a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência e que vai mudar também, né, o Estatuto do Idoso. Então, é importante a gente considerar isso, que é importante se considerar, se levar em consideração a opinião, a manifestação de vontade, ainda que ela esteja com algum tipo de restrição, né, mas que isso não vai ser uma interdição completa e total. Então, nós temos uma mudança de nomenclatura muito, muito significativa aí, que é uma mudança de percepção, que a gente se faz sujeito pela linguagem também, isso é muito importante, né? Então, essa questão da curatela do idoso, do cuidado do idoso em relação a essa manifestação de vontade, e que vai influenciar, por exemplo, o casamento do idoso. O idoso quer casar, então, por que a lei restringe, né, aquela questão do regime de bens, né, até que ponto essa restrição ela não é uma grande hipocrisia,
por uma questão patrimonial e não por uma questão de sujeito, né, e de personalidade. A questão do próprio testamento também, qual é a limitação em relação a isso? Essas questões estão sendo revistas atualmente. Por quê? Né? Porque todos estamos envelhecendo de uma forma conjunta, né, em termos de número de população, como diz a Keila, 2025 está aí, né? Então, só pontuar essas questões que eu acho sempre muito relevantes a gente conversar, e nós conversamos pouco sobre isso de uma maneira geral. Não, perfeito. Não que eu diga que a família esteja abandonando, mas há casos de abandono. E nesse Itagiba, né, Keila, que a gente foi, havia um cuidado extremo com os idosos. Era um negócio bem estruturado, bem organizado. Agora eu já não sei mais, faz tempo que a gente foi, mas era algo assim bem interessante, era algo bem estruturado, né? E eu não sei, quando a gente atendia nos CRAS, junto nos nossos projetos, a Manuela se lembra a quantidade de notícias que as assistentes sociais nos traziam de famílias que o melhor era o encaminhamento para a instituição, e a família, porque a família vivia do benefício de aposentadoria do idoso. Então, ela não queria encaminhar o idoso por conta disso. Não, e se é para te deixar o idoso jogado no quarto dos fundos, como eu disse, então vamos colocar ele num lugar onde ele vai ser respeitado, onde ele vai ter convívio com outros idosos, ele vai poder tomar um chimarrão, ele vai poder cantar uma música, né? Como a gente sabe que tem esses momentos recreativos entre eles. Então, isso é válido que se tenha. Mas o que eu não posso admitir é que haja o abandono afetivo do idoso. Isso eu acho, assim, muito cruel com o idoso, que a família abandone ele afetivamente. Manuela, né? Isso é dentro da área da saúde, chamado de insuficiência familiar. E a insuficiência, quando eu citei ontem, ela não é uma suficiência no número de filhos, nem é isso. A família existe, né? Nós todos viemos de uma família. Alguns, né? Alguns da cegonha. Não, alguns mantêm a família, né, no envelhecimento, alguns não têm mais, perdem o vínculo. Mas quando tu fala nesse abandono, Aline, ele é real. Eu muito trabalhei e levo os alunos à instituição de longa permanência. Tem os exemplos maravilhosos. A Vila Itagiba tem um atendimento de muito carinho, muita atenção, assistente social e tudo. A gente faz um trabalho com o Oscar Pitã também, muito bom. Mas não, a questão não é essa. Também com alguma outra instituição ali que é particular. Alguns casos, realmente, por exemplo, o profissional da saúde que tem um olhar mais ampliado, ele até sugere que a família coloque numa instituição de longa permanência. Por quê? Porque para o idoso, naquele momento, naquela condição dele, naquela condição daquele familiar cuidador, o ideal, pelo tempo de cuidado que o familiar vai ter que destinar a ele, é então que ele fique na instituição, já que a família não consegue dar esse suporte. Mas a Manuela falou muito bem, que a maior parte da população idosa não é uma população idosa que tem um recurso financeiro alto, e sim uma aposentadoria, geralmente, de um salário mínimo. Aquele familiar, muitas vezes, não quer, porque esse valor é o valor que é a renda da família. Então, aquele idoso fica ali, muitas vezes, abandonado mesmo, né? A gente fazia algumas visitas domiciliares pela atenção domiciliar do SAD-USME, Serviço de Atenção Domiciliar do USME, e em alguns dos momentos de visita eu me deparei que a pessoa que estava cuidando do idoso, que a gente ia atender, era uma pessoa de 4 a 5 anos de idade. É uma criança. A criança estava lá no papel de cuidador do idoso. E eu disse, como? E as minhas alunas apavoradas, eu digo, tudo que a gente aprendia em aula estava errado, né? Acontecendo. Então, tu imagina, é uma situação mais comum do que a gente imagina. A violência acontece de diversas formas, desde do assédio moral, ali, da violência de palavras, e não só na situação econômica mais baixa, né? Muitos casos também de familiares de nível socioeconômico altos que eu vivenciei com atendimento domiciliar. A família queria mais que eu e outros profissionais tomasse conta daquele idoso, mas que ele não queria que eu passasse relatórios, né? Então, eu querendo a atenção da família, envolver a família, não, pode você agir com os cuidadores sozinhos. E tem outras famílias não, que abraçam, né, que não estão morando junto, mas que querem saber, que realmente dividem os papéis
de cuidado, mesmo quando tem um cuidador profissional contratado e ele paga. Então, é uma questão realmente cultural, que vem da história de vida e familiar que cada um teve, e que a gente tem que prestar atenção para isso. E fiquei feliz, Aline, quando tu disse que a delegacia do idoso está lá, e com a Débora, minha vizinha, e que está em pleno vapor, é com a Débora, né? Minha vizinha. E eu fico bem feliz, porque, olha, parcerias farei com a Débora, da gente conversar a respeito disso. E ela adora parcerias, ela é uma pessoa super envolvida, ela abraça onde ela está, na delegacia da mulher. Olha, fiquei realizada em saber, né? É ótimo trabalhar com ela. Eu sou suspeita para falar, eu gosto muito de trabalhar com a delegada Débora. Eu e a Manu, há alguns anos já trabalhamos em parceria com ela. Ela é super envolvida, é muito, muito legal, assim, ela é muito atenciosa a essas questões. E certamente os teus projetos da UFSM com os teus alunos podem ser estendidos para a delegacia. Porque a delegacia, ela acaba sendo um centro de referência para o idoso. Porque você imagina, você não sabe onde é que você vai. Você não tem o conhecimento do que é CRAS, o que é CREA, do Ministério Público. Você não tem, então você vai procurar a polícia, e tá certo, né? Você vai procurar, né? Olha, me ajuda, eu tô com... Às vezes não é necessariamente uma questão de polícia ou para a polícia, mas é muito sensível essa atuação da doutora Débora no sentido dela fazer os encaminhamentos. Então, ela vai ficar certamente muito feliz com o teu contato aí para que vocês possam fazer uma parceria. Muito legal. Como tu disse, às vezes o idoso procura a delegacia porque tá lá, a delegacia do idoso é o lugar que ele identificou que ele vai ser ouvido, né? E importante saber que tem uma delegada preparada para ouvir e com essa sensibilidade em relação a ouvir o idoso, né? Porque quando a gente cria projetos para dar voz, a gente criou uma agora, que eu acho que eu nem contei para a Manuela, que é o Alô Idoso. Dentro do pacto, desse programa de apoio a cuidadores, como estamos aí na pandemia, a gente não pode ir na instituição, mas a gente criou um programa de apoio ao cuidador formal, virtualmente. Então, a gente ouve as pessoas que cuidam dos idosos, estão ali na linha de frente direto, né? E tendo que receber as demandas desse idoso que está sem receber visita, que está sem sair para os passeios que antigamente faziam, como também agora para isso que a Manuela aponta, muitos idosos que estão em instituição e que não recebem mesmo visita dos familiares. Aí a gente criou o Alô Idoso, onde eu digo, meninas, não é nada profundo técnico, é ouvir. Vamos ouvir a demanda, ouvir as necessidades. Eles querem conversar muitas vezes, querem contar, e estão afastados disso pelo distanciamento, e necessário, claro, porém eles não podem estar abandonados, né? Eles não podem estar excluídos, então vamos proporcionar. E tem outro assunto que vocês podem criar uma outra oportunidade de a gente falar sobre acessibilidade cultural ao idoso, que é o acesso do idoso à cultura, quando a gente fala do ingresso, quando a gente fala do ônibus e do teatro, do cinema, para o pessoal entender. Eu posso até indicar uma pessoa bem especialista em acessibilidade cultural, que também é bem importante, né? Porque o direito ao lazer também está lá, né? Sim. O idoso tem direito ao lazer, mas como assim? Se não tem nem a calçada para ele andar, muitas vezes, né? Então, é uma questão mais profunda, que a gente pode conversar depois. Mas ótimas as contribuições, meninas, muito obrigada. Devido ao adiantado da hora, olha, já estamos passando 5 minutos do nosso horário, mas é sempre uma satisfação poder conversar com vocês, um bate-papo assim, espero que tenha auxiliado a sermos multiplicadores. A ideia do programa também é que nós sejamos multiplicadores de várias áreas do conhecimento sobre essas questões de família. Então, acredito que o programa de hoje teve uma contribuição salutar para isso, para a divulgação desse conhecimento e para colocar aí na pauta de discussão, né? Estamos em época eleitoral também, por que não pensar assim, né? Quais os cuidados que o meu candidato ou minha candidata vão ter em relação à questão do idoso na cidade, né? É bem importante a gente pensar nisso também. É pensar no outro, mas também pensar em nós mesmos, né? Então, muito obrigada de coração pela participação de vocês. Tenham todos uma ótima quarta-feira e semana que vem a gente vai estar com duas queridas aqui, a Eveline e a Nidiele, conversando sobre o trabalho final de graduação delas, que foi na área de mediação familiar. Então, eu tenho, para quem, né, me conhece há um pouco mais de tempo, eu tenho uma supervisão de um centro de mediação na faculdade, e a gente trabalha muito essas questões da família, incluindo muitos conflitos em relação ao idoso, hoje chegam para a gente no núcleo, né? A professora Manuela, que também supervisiona um turno, encaminha muito para essas questões de mediação, e as meninas vão conversar um pouquinho sobre o trabalho que elas fizeram, né, de graduação, a partir do trabalho delas nesse projeto da mediação.
Então, até semana que vem, espero encontrá-los todos aqui. Obrigada, Aline, pela oportunidade. Obrigada, Keila. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Aline e Manuela. Beijo.